Deu ruim na apresentação do Marcelo. A gente vai trazer aqui o que aconteceu também. Vamos estar falando sobre o fim da novela Ângelo no Flamengo. Pois é, o fim da novela Ângelo, com aquela frase famosa do paparazzo rubro-negro. Para quem não sabe, aquele vídeo da Lady Gaga não vem mais, na frente do hotel ali em Ipanema. Ela não vem mais, ela não vem mais. Pois é, era eu que estava zoando os fãs da Lady Gaga, que ela não vinha mais para o Rock in Rio. Então, a gente vai trazer todas as informações aqui sobre o caso do Ângelo, porque ele não vem mais, ele não vem mais. A gente vai estar falando aqui também sobre muitas outras informações para vocês, né, trazendo aí também prévia aí, né, do que está acontecendo para esse jogo da semifinal entre Flamengo e Vasco. Tem que ser o momento da virada, pelo amor de Deus, cara. Até onde vai essa situação do Flamengo, essa crise? Até reunião marcada para terça-feira para pressionar por mudanças, né? E lembrando que praticamente metade dos grupos que apoiaram o Landim estão querendo a saída do Braz. A gente vai falar sobre tudo isso aí. O bicho tá pegando literalmente no Flamengo, né? E a gente espera que melhore. Também aí falar que o goleiro Matheus Cunha tá com o moral com o Vitor Pereira e hoje estaria até na frente do Santos, né? A gente vai falar sobre isso, proposta também que pode chegar pelo Matheus Cunha. O Flamengo precisa aí oficializar, apesar do portal FlaWeb ter dito que o Flamengo já tinha renovado, ainda não oficializou a renovação do Matheus Cunha. Cara, tem muita coisa pra gente estar falando pra você que tá chegando aqui no canal Paparazzo Rubro Negro logo cedo, às 5 horas da manhã, aqui no nosso canal. Então, bom dia. Eu quero convidar você a conhecer a Stake. Olha só, a Stake, stake.com, né? A gente tem o jogo seguro na Stake. Como é que é isso, Paparazzo? É o seguinte, você chega lá, faz o cadastro, vai lá, não tem muito mistério, stake.com. Entrou lá, cadastro. Você tem como fazer depósito no Pix, depósito tem várias formas, com moeda local. Mandou o seu depósito, beleza. Você vai fazer o seguinte, na hora do cadastro, você vai colocar o código promocional Paparazzo RN. Colocou o código promocional Paparazzo RN, você tem o primeiro jogo seguro até R$150. Esses R$150 você pode depositar a partir de 50 no Pix, pode sacar a partir de 100 no Pix. A questão é a seguinte, o primeiro jogo vai ser seguro se você usar o código promocional Paparazzo RN, e aí esse jogo seguro vai te gerar a possibilidade de, se você perder, recuperar esse jogo até 150, tá certo? Bem, vamos lá. Passar para vocês então aqui essa informação aqui importante, né, com relação ao Ângelo, né, que a gente teve primeiramente o Globoesporte.com trazendo, né, a informação que o Ângelo não vinha mais para o Flamengo, né, que ele teria recusado. A Isa até trouxe a informação também, quase que junto com o Globo Esporte. E aí ela, cara, 3 mil comentários na postagem, mais de 200 mil visualizações. E, cara, os comentários são os melhores possíveis, né? E a gente tinha os torcedores do Flamengo torcendo muito contra, para o negócio não acontecer. 72 milhões para comprar 80% dos direitos do jogador, sendo que você tem o Matheus Gonçalves na mesma posição. O Flamengo na base tem jogadores aí com 18 anos com a mesma qualidade do jogador, ou melhor. E ontem falando que ele deu uma assistência num jogo contra o Iguatu, pelo amor de Deus, o todo poderoso Iguatu, com todo respeito, né? Aí, ó, o Bruninho Vacari, ainda bem que não aceitou. O Flamengo, como tem feito ultimamente, ia fazer um mau negócio. O Gui Gerente, graças a Deus. Fabrício Oliveira, mais consciente que o Braz. Fez certo. Ele ainda é promessa. Diretoria, mais um tiro no pé. O Gargamel RJ. Cara, perfeito o comentário dele. Ó. Livramento, igual o Pablo. Pô, perfeito, cara, perfeito. Aí aqui, ó, cara, é muita gente, graças a Deus, amém, graças a Deus, livramento. Aproveita, pega essa grana e paga a primeira, essa grana da primeira parcela, paga a multa do JJ e a rescisão do Vitor Pereira. Rapaz, galera, quer muito aí a volta do JJ e a demissão
do Vitor Pereira. Os torcedores aí estão revoltados com o momento do Flamengo. E aí eu postei aqui também no Insta, né? Fiz aqui a publicação e a gente teve vários comentários aí, cara, importantes também. A galera falando que Flamengo... Olha só, o comentário do Bruninho Vacari, que eu já tinha falado do outro comentário, postou mais uma vez. Perdeu um tempão, nem procuraram saber se ele queria vir. Muito amadorismo. Eu botei assim, né? Aí ele respondeu, coisas que só acontecem no Flamengo. O Danilo Melo 82, jeito bonito de dizer que não aguenta a pressão do Mengão. Também falar para vocês que tem, o Sérgio concordando até comigo com o que eu falei agora. O Sérgio Gomes. Sérgio Gomes. Ih, rapaz, Gomes, de repente aparece 2 milhões na tua conta aí. Temos na base jogadores melhores que ele. Basta oportunidade, vida que segue. E aí, no meu post também, eu fiz um Reels também, quando ele divulgou a nota, né? E aí, nos comentários, a galera também comentando muito, né? E a gente teve alguns comentários aí interessantes, né? O pessoal também falando que, olha só, ainda bem, com todo respeito ao ser humano Ângelo, mas quem é Ângelo, jogador de futebol? O Flamengo se livrou de uma barca furada, ia só jogar dinheiro fora, boa, batendo palminha, glória a Deus. Pois é, né? Então a declaração do Ângelo foi a seguinte: quero aqui agradecer ao Clube de Regatas do Flamengo, aos seus dirigentes e à sua tão apaixonada torcida por todas as manifestações afetuosas. Eu vi muitas aqui, cara, eu não achei nenhuma falando que queria que ele viesse. Pô, essa daí você forçou, hein, Ângelo? Acho que a galera não estava torcendo muito, não. Mais pela questão do valor, tá? 72 milhões. Eu até acredito que você possa brilhar, tá? Possa ser vendido mais caro daqui a um mês. Mas, cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, desculpa, acabei de acordar, ainda tô com sono, né? Despertador toca 4h30, a gente ainda fica com sono, eu já acordo 4h30 gravando. Então, cara, aí ele fala aqui, manifestações afetuosas e também pela proposta que me honrou muito. Porém, eu tenho um projeto e um ciclo que está acertado com o Santos Futebol Clube e quero honrar com a palavra que passei aos meus companheiros, aos responsáveis pelo clube e a nossa fantástica torcida. Ele botou fantástica torcida, que pode ter certeza de que nós estamos juntos. Aí aqui cara, beleza. Eu ainda vou falar para vocês que eu acho que foi muito mais pela pressão da nossa torcida, da gente falando que não queria o Ângelo, que ele tomou essa decisão. Ele não quis vir. E mais, eu acho que a diretoria do Flamengo recebeu uma contraproposta e não aceitou, não subiu. Como a diretoria do Flamengo não subiu, até já sabendo da reação e que ele estava com uma rejeição grande, eles correram. É óbvio que eles correram. Você acha mesmo que eles iam querer? Igual o Douglas Costa, né? Salvamos o Flamengo. A galera meteu pressão, salvamos o Flamengo. Eu peguei aquele flagra do Marcos Braz reunido com o Douglas Costa. A galera meteu pressão, ele não veio. Agora de novo, a galera metendo pressão no Ângelo, ele não veio também. Cara, os caras não é possível pagar caro, dar salário alto para uns caras aí que eu vou falar para vocês, cara. Não tem necessidade. O Flamengo precisa de volante, lateral direito, lateral esquerdo, meia. O Flamengo precisa disso. Depois pensa até em mais um centroavante, mas o Flamengo precisa disso, tá? Então, falar com vocês, cara, que a gente teve a apresentação lá do Marcelo no Maracanã. Cara, até vou dizer que a diretoria do Flamengo precisa fazer, quando tiver um grande craque contratado assim também, né, um grande jogador assim contratado, tem que fazer uma apresentação dessa assim no Maracanã. Como fez o Grêmio também lá com o Soares, a própria diretoria do Flamengo no passado, em outra gestão, fez com o Ronaldinho lá na Gávea uma festança, né? A apresentação do Ronaldinho Gaúcho. A gente teve o Edmundo, quando o Flamengo contratou, também desfilando em carro de bombeira com um macaquinho, né? Com um chimpanzé, que o Edmundo é animal. Teve... Cara,
tiveram outros craques que o Flamengo contratou que não chegou a fazer festa bacana de apresentação, não. Mas eu acho que no futebol mundial é isso que está rolando, né? Eles fazem no estádio do clube a apresentação. E o Flamengo contratou alguns galácticos aí que poderia ter feito, né? O Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Vidal. Foram muitos jogadores que o Flamengo contratou aí, galácticos do futebol mundial, que poderia ter feito. O próprio Diego Alves, quando veio, né? Foi assim as contratações que o Flamengo fez, né? O Rafinha, o Flamengo quando contratou esses jogadores, ninguém acreditava que o Flamengo estava trazendo, fazendo essas contratações. Bem, aí no meio lá da apresentação do Marcelo, a gente teve um momento ali que o Felipe Ret, né? Começou a cantar, e ele cantou a música Corte Americano. Ela contém um elogio à camisa do Flamengo, né? Fala do manto e tudo mais. E aí, estava em playback. Lá no estádio não se ouviu muito bem, mas quem estava acompanhando na Flu TV deu para ouvir perfeitamente o manto do Flamengo, a camisa do Flamengo, porque o áudio estava na mesa, né? Indo direto para o áudio do YouTube. Então a galera escutou a camisa do Flamengo e ele cantando por cima do playback, que é mais feio ainda, né? Tentando cantar a camisa do Fluminense, do Flusão que ele fala, né? E aí, o que acontece? O pessoal queria saber por que tinha isso. Será que ele é flamenguista? Não, ele é tricolor. O problema é que o Lennon, que fez a música, que fez esse trecho da música, é flamenguista fanático. E os caras acharam que ia dar certo e não deu muito certo, né? E, cara, viralizou demais. A galera, eu inclusive remixei lá no meu Instagram. E, cara, a galera rindo demais. O Bochecha, né, também, o MC... ele fala assim, isso deve ter sido apagão na cabeça dos caras, era só mutar ou refazer essa parte da música, coisa simples, poxa. Deram mole e criou um mal-estar à toa com o próprio torcedor do clube. Talvez possa ser que o Ret não estivesse na programação para se apresentar com essa música e tenha decidido na hora, mas só hipóteses mesmo. Erraram feio, risos, o Bochecha comentando aí, né? E aí ele rindo aqui da galera comentando e tal, ele ainda botou aqui, imagina o constrangimento, kkkk. Porra, Bochecha também gosta, né, cara? Tu gosta, Bochecha. Muito bom, cara. Então a galera zoando pra caramba, né? É óbvio. A gente sabe que, ainda mais nesse clima aí, o Flamengo, vou falar uma coisa pra vocês, né? A gente não tá podendo zoar ninguém esse ano, mas o Flamengo é atual campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, é o time que mais títulos ganhou, foram 10 títulos entre nacionais e internacionais nos últimos anos, então vai fazer o quê, né? Cara, eu vou passar pra vocês aqui uma informação importante, deixa eu só pegar aqui, ó. Que a gente teve o árbitro da partida entre Flamengo e Vasco definido, né, que é o Wagner do Nascimento Magalhães. E vocês acreditam quem é o VAR? O VAR é aquele Rodrigo Nunes de Sá. É aquele árbitro do aperto de mão no Pará, que o Pará puxa assim, o braço dele para baixo, depois dele ter operado o Flamengo. E já foram muitos jogos que ele operou o Flamengo, né? Infelizmente, o Flamengo tem jogado mal, não tem sido o time que a gente está acostumado a ver, mas, por exemplo, aquele gol do Gabigol contra o Fluminense, estava 2-0 o Flamengo ali, dificilmente o Fluminense ia reagir, né? Se bem que no segundo tempo eles iam arrumar um jeito de encontrar ali pelo menos um empate ou até uma virada para 3-2, porque o Flamengo morreu no segundo tempo e as alterações do VP foram muito ruins. Mas o gol do Gabigol foi legal, ia ser 2-0 e o gol legal, não teve nada no lance. E isso tem sido uma tônica, né? O Flamengo também teve lances absurdos contra o Vasco, cara, o Flamengo tem sido muito prejudicado, só que, cara, nada pode servir como desculpa, já que com técnicos como o Jorge Jesus, o Flamengo ganhava, o Flamengo teve jogo contra o Grêmio que o Flamengo fez 4 gols para valer 1. Né? Aquele jogo que foi 1-1 lá no Sul. O Flamengo também era operado e mesmo assim o Flamengo conseguia chegar no placar que precisava. Então falar aqui da convocação da reunião dos sócios e conselheiros para terça-feira, né, das 14 às 18 horas na Gávea,
E aí eles falam aqui, não nos cabe interferir e cobrar a saída de ninguém. Cabe exclusivamente ao presidente Rodolfo Landim, eleito, escolher seus pares. O que temos que cobrar é uma mudança de postura na forma de agir do vice-presidente Marcos Braz. Primeiro, porque o vice-presidente, o Braz, adota uma terceirização de poderes aos técnicos, inadequadas às suas funções e autoridade, tais como poupar, escolhendo eles as competições que lhes interessam, aguardando deles, nesse caso do Dorival, um planejamento que não houve de antecipação das férias. Cara, essa questão das férias aí foi complicada, né? Do elenco principal para o mês de novembro, a fim de adequar a necessidade de iniciarem a preparação para as 3 decisões no início do mês de dezembro, que nos causaram a perda dos 3 e agora 4 títulos, além da imensa perda de prestígio e prêmios. Esclarecimentos sobre critérios de compra e venda de jogadores sempre através do mesmo empresário. Olha aí, conselheiros e pessoas importantes internamente do clube questionando o porquê de sempre negócios serem com o Bertolucci, tá? Bem como na definição de horários de trabalho e folgas, né? Vale lembrar que a definição de carga de horário de trabalho cabe ao comando ao contratar os profissionais. Já a definição para utilizar essa carga de horário dentro do ninho cabe à CT, que poderá avaliar se treinos físicos, treinos com bola ou simplesmente palestras motivacionais ou vídeos ou ainda até tratamento intensivo durante toda a carga de horário de trabalho. Segundo, pelo planejamento, pelo departamento de se encontrar incompleto na sua composição. Nos falta um diretor técnico, que era o Pelaipe, né? Um supervisor de campo e um psicólogo. Olha só. Enfim, mudanças urgentes na maneira de comandar se fazem necessárias e cabe ao presidente Landim exigir, tal como ele bem falou em entrevistas anteriores, que quando uma empresa vai mal, a responsabilidade de corrigir é total do presidente. Sendo assim, com esse intuito de contribuir com ajustes que se fazem necessários, na próxima terça-feira, dia 14, às 18 horas, estamos convocando todos os sócios e conselheiros para estarmos reunidos na Gávea, no Salão Nobre ou até mesmo na piscina, em caso de eventuais impossibilidades para nos reunir no Salão Nobre, para juntos definirmos uma pauta de cobranças e sugestões construtivas para serem discutidas ou simplesmente entregues ao presidente para que tome as medidas em caráter de urgência. Vale lembrar que dos grupos que apoiaram o presidente Rodolfo Landim, cinco desses grupos estão aí apoiando a saída do Marcos Braz, tá certo? Então a gente tem um momento aí conturbado, né? E justamente conselheiros, né, e grupos que antes apoiavam o presidente Rodolfo Landim pedindo aí a saída do Marcos Braz, tá? Então a gente também traz aqui uma matéria que saiu, que eu achei interessante, né, que fala aqui o seguinte, olha só, com relação ao Marcos Braz. O Bola VIP publicou, só sai se Braz aceita vazar do Flamengo por 2 condições e joga a bomba no colo de Landim. Mas aí quando a gente abre a matéria do Bola VIP, ele fala aqui, ó, segundo o repórter Renan Moura, do jornal O Globo, apenas 2 coisas podem fazer com que o atual vice-presidente de futebol do Flamengo deixe o cargo. Em contato com a fonte muito próxima de Braz, o jornalista soube que o dirigente se mantém forte à crise no Mengão e não pretende abandonar o time. Porém, cravou que o que impediria ele de continuar no cargo caso o presidente Rodolfo Landim o demita ou então ele morra, tá? Então, falou exatamente dessa forma, que... Olha aqui, o Planeta do Futebol também colocou. Apesar da pressão vinda da Gávea, o comando do futebol do Flamengo defende a permanência de Vitor Pereira. Marcos Braz está firme e tem convicção no trabalho do treinador. Acredita nos treinos e numa possível recuperação rápida. Bruno Spindel apoia a postura firme do Braz. Bruno Spindel que queria a contratação do Ângelo, né? Se deu mal nessa.
A galera não deixou, né, o Bruno Spindel. Então, e ele mesmo postaram aqui o Planeta do Futebol. O Marcos Braz não cederá à pressão para deixar o Flamengo. Uma pessoa muito próxima do dirigente revelou que o aconselhou a se afastar do futebol por um tempo, mas o Braz respondeu que só sai do Flamengo dispensado pelo presidente Rodolfo Landim ou morto. Rapaz, que loucura, né? Então, de nada está adiantando essa pressão dos torcedores, porque ele só sai, né, retirado pelo próprio presidente Rodolfo Landim. E aí, o que você, torcedor do Flamengo, acha disso aí? Você acha que o Braz pode ficar, basta contratar um diretor para assumir aquela posição que era do Pelaipe? O que teria que se fazer? Comenta aqui, né, porque já ficou claro que o Braz não vai pedir para sair e o Landim não quer demitir ele. Então, o que você acha dessa história toda? Comenta que eu vou gostar de ler. Olha só, a gente tem aqui uma notícia ruim para passar aqui para vocês, com esses episódios recentes de violência que aconteceram fora dos estádios. A gente teve aqui, ó, governador do Rio de Janeiro proíbe a entrada de torcidas organizadas em estádios. O Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, anunciou a proibição da entrada em estádios das torcidas organizadas dos 4 grandes clubes do Rio e punições mais rigorosas para torcedores envolvidos em brigas. As medidas ocorrem após os graves episódios de violência antes e depois da partida entre Flamengo e Vasco no último domingo, 5/3. As torcidas organizadas Raça Rubro-Negra e Jovem Flá do Flamengo, Fúria do Botafogo, Força Jovem Vasco e Yang Flu do Fluminense estão proibidas de receberem ingressos, como também de entrar em estádios do Rio de Janeiro. Cláudio Castro informou punições mais graves aos brigões, como prisão e uso de tornozeleiras eletrônicas. Também decidimos que, neste momento, todos esses brigões serão enquadrados como organização criminosa. Não serão enquadrados como delito de baixo poder ofensivo. É realmente muito mais sério. Existe uma vara criada no Tribunal de Justiça que pode provocar uso de tornozeleiras ou prisão. Isso vai ser tratado de forma muito mais grave, anunciou o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. A medida já vale para os jogos das semifinais do Campeonato Carioca, que não terão torcida única, né? Volta Redonda e Fluminense, então, jogam neste domingo, no estádio Raulino de Oliveira, e Flamengo e Vasco se enfrentam na segunda-feira, no Maracanã, às 21h10. Então, vale a gente avisar que, infelizmente, né, o que está acontecendo é que a decisão foi essa, né? Eles decidiram que não vão, no caso, fazer torcida única, mas proibiram as torcidas organizadas de entrarem no estádio por tempo indeterminado. E alguns sites, né, eu acho que o primeiro a postar foi o Coluna, trazendo aí essa situação do Matheus Cunha, né, que o goleiro aí, o Santos não caiu nas graças do técnico Vitor Pereira, não tem feito boas atuações, embora eu acho que naquelas 2 últimas que ele atuou como titular, antes do Matheus Cunha jogar aí contra o Fluminense, eu achei até que ele estava, né, melhor, estava bem, pegou pênalti e tal, mas o Vitor Pereira parece estar gostando do Matheus Cunha, né? Ele está com mais prestígio aí com o técnico e, inclusive, pode ser titular aí na semifinal, né? Contra o Fluminense ele já foi titular, então essa informação faz com que a gente pense até que de repente ele pode ter ganho a posição do Santos, né? Muita gente fala, não, então tá poupando o Santos, mas de repente ele ganhou a posição do Santos, né? Então ele colocou o Santos aí no banco e pode ter sido por opção mesmo, né? O goleiro, o Matheus Cunha vai ganhando moral aí, né? Tem agradado, a informação diz que ele tem agradado aí o técnico português e pode assumir a camisa 1 aí, não, no caso, camisa 1 vai continuar sendo do Santos, mas pode assumir a titularidade aí do gol do Flamengo. Então a gente tem essa possibilidade disso acontecer, e é importante a gente falar aqui sobre a questão da renovação dele, porque o Flaweb, né, o portal Flaweb tinha trazido que ele tinha renovado, né? O Bola VIP trouxe aqui, Staff já avisou o Flamengo, o clube espanhol vem com tudo e Matheus Cunha avisa onde quer jogar em 2023. Atleta revelado nas categorias de base tem conquistado espaço no mais querido, tá?
Está em alta no Flamengo, está na mira do Cruzeiro e de um clube da Espanha. Informações publicadas pelo GE, né? Na tarde desta sexta-feira, no caso ontem, e o goleiro tem contrato até dezembro e pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano. A extensão de vínculo com o clube é de interesse de ambos, mas as conversas são iniciais. Olha só, então tinham trazido que ele já tinha renovado no portal Flaweb e não é verdade. Nesse momento ainda está em conversa para renovação, ou seja, a renovação ainda não avançou, tá? Matéria aqui chega a falar sobre isso, porque tinham dado como certa. Matheus Cunha, hoje titular do Gol do Flamengo, tem o menor salário do elenco atualmente em contrato até dezembro, mas o staff já avisou o Flamengo que pretende renovar, né? Muita gente falava aí que já tinha renovado, o próprio portal Flaweb, mas a informação diz que ainda está em fase inicial de negociação. Tem ainda a chegada do Agustin Rossi, né? Por isso que o Flamengo também está tranquilo, mas eu acho que não pode dar mole e perder um goleiro como o Matheus Cunha, tá? Então, a gente sabe aí que ele tem sido observado de perto pelo Cruzeiro e um clube da Espanha também. E o clube da Espanha, o nome não foi revelado, mas a gente sabe que fica perigoso, né? Você ter um contrato só até o final do ano. Pode perder um jogador como esse, um goleiro muito bom como o Matheus Cunha, né? A gente não pode dar mole. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está aqui no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras. Isso aqui é steak, mas isso aqui também é Flamengo. Tamo junto, um grande abraço, valeu, fui!